Olá, turma do meu sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou estar trazendo para vocês o nosso conteúdo gramatical que está lá na página 35, certo? Nós vamos agora, a partir dessa unidade 5, começar a trabalhar sobre alguns verbos de ação em inglês, certo? Então, assim, o objetivo dessa aula é apresentar os action verbs, os verbos de ação. E eu não quero, nesse início, falar ainda de verbos regulares ou verbos irregulares. Nem mesmo também a gente tratar aqui de flexões desses verbos no inglês. Vou deixar para uma unidade mais à frente, para não misturar um pouquinho as ideias, certo? Então, como eu coloquei aqui abaixo, é o nosso conteúdo, né? É o action verb, os verbos de ação, que está lá na página 35 do nosso livro, né? E o nosso objetivo dessa aula é apresentar para vocês os verbos de ação em inglês, né? E conversar um pouquinho sobre as flexões desses verbos. Bom, pessoal, como na nossa língua, os verbos, eles são uma classe de palavra bastante utilizada também em diversas línguas, né? Pois eles têm a mesma finalidade. Vai ter algumas diferenças, porque no inglês ele vai tratar de outras classes verbais, como a gente pôde perceber, né? Os verbos auxiliares, que vocês já conheceram, o próprio verbo to be. E no inglês ele tem essa categoria chamada de verbos auxiliares, né? Tem a mesma categoria que nós temos aqui de verbos de ação, né? Que nossa língua também nós temos os verbos regulares e irregulares. No inglês ele vai ter essas modificações, pouquíssimo, mas a finalidade é a mesma, né? Vou ter outra categoria de verbos chamados de modal verb, né? Verbos modais em inglês, mas que têm finalidade semelhante da nossa língua, ok? Então, assim, qual é a ideia dessa aula? É só apresentar. Como vocês podem ver lá no nosso livro, eu vou mostrar aqui abaixo a imagem, é, a orientação do conceito é que para vocês, let's memorize, é para vocês memorizarem alguns verbos, ou seja, apresentar o conceito desses verbos em inglês, para que a gente possa mais à frente começar a falar de tempos verbais, né? Presente, passado, né? Pretérito e futuro. Em inglês a gente precisa conhecer. Então a ideia é justamente apresentar alguns verbos, ok? Eu coloquei aqui algumas orientações, dois passos simples, e em seguida eu vou trazer para vocês aqui a imagem da explicação do exercício das páginas 36 e 37, ok? Então vamos lá. As duas orientações aqui básicas para que vocês possam fazer o exercício, né? Reler o conceito após essa videoaula, que está lá na página 35, e em seguida vocês vão estar preparados para resolver as 4 questões que estão na página 36 e 37, certo? Então, seguindo esse espaço aqui, fica fácil a resolução do exercício. Beleza, então vamos lá. Aqui abaixo, pessoal, ele traz uma tabela e justamente para que vocês possam memorizar os verbos mais utilizados. Principalmente nesse manual, né? Do sétimo ano são os verbos que mais vai ter utilidades, né? Ó, não esqueçam que o verbo em inglês para estar no infinitivo, né? A tabelazinha aqui do infinitivo, na nossa língua nós temos lá as 3 conjugações, né? As conjugações terminadas em AR, que são aqueles verbos de primeira conjugação. Os verbos terminados em ER, que classifica como segunda conjugação. E os verbos terminados em IR, que são aqueles verbos de terceira conjugação. No inglês não vai ter essa terminação. Como é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Pela partícula to. O verbo no infinitivo ele vai apresentar sempre aqui, ó, a partícula to mais a aplicabilidade do verbo, certo? Então, to read, chegar, né? To ask, perguntar ou pedir. To be, ser ou estar. To come, vir. To do. Galera, dá uma olhadinha aqui. Esse do, ele marcou aqui com a estrelinha e marcou aqui o verbo to make também com a estrelinha.
que a gente vai observar aqui? Ó? Do e make, ambos têm a tradução de fazer, certo? Se desse para me destacar aqui, eu destacaria esse verbo do aqui. Ó. Do, galera, ele tem a tradução, quando ele é utilizado como verbo de ação, fazer, algo que não traz a ideia de construir, certo? Como se fosse algo mais comportamental, beleza? Se essa é a palavra que me vem agora. Então, esse do aqui está ligado a comportamento, certo? Não propriamente a ação de uma pessoa, ok? Mas para a questão de comportamento, se essa é a palavra. E o make aqui está na ideia de construir, certo? Construir. Então, assim, essa tabelazinha aqui, é bom vocês memorizarem, porque quando nós estivermos trabalhando com os tempos verbais, vocês vão perceber algumas diferenças, principalmente nos verbos irregulares. E aí é bom você conhecer a forma de infinitivo para poder a gente começar a trabalhar as flexões dos mesmos, beleza? Então memorizem, né? Dá uma olhadinha com calma, beleza? Se tiver mais um conceito de outros verbos, é bom que você já vai aprimorando. Então, assim, a ideia inicial é essa, né? Apresentar os verbos de ações para vocês, sem falar aqui de regular e irregular, para não confundir as ideias, beleza? Voltando aqui sobre o verbo do, no inglês tem uma particularidade que nós vamos trabalhar nas próximas unidades. Mas assim, quando eu faço pergunta em inglês, você já sabe, eu sempre tenho que marcar o início da frase com o verbo auxiliar. Então, geralmente não, em verbos regulares, ou seja, em frases em inglês que eu tenho verbos de ação, quando eu vou fazer pergunta ou negativa, eu vou usar um auxiliar. E o auxiliar em inglês vai ser o do. Provavelmente vocês já viram alguma frase ou algum texto em que eu inicio a pergunta e eu uso no meio, né, ou próximo de not, ou no início da frase, o do. E esse do aqui, ele não vem como uma ideia traduzível. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, do you love me? Você me ama? Faça essa pergunta. Você me ama? Do you love me? Esse do eu não vou colocar ele como tradução, senão vai ficar fazer você me ama? Não. Então, assim, eu não uso a tradução do do, é só um indicador de pergunta, beleza? E aí você vai dizer sim, né? Yes, I do. Ou não, yes, I don't. Você vai usar o auxiliar. Isso aqui a gente vai ver no nosso próximo capítulo, ok? Então, só para que vocês possam ter a ideia aqui, ó, o do como verbo de ação, fazer, né? Mas ele pode vir como verbo auxiliar, sem tradução. E o make aqui, que tem a mesma tradução de fazer, ok? Agora vamos para as questões abaixo. Pronto, o que eu tinha falado para vocês aqui, ó, está uma marcazinha que eu acabei esquecendo que o autor trouxe aí o desafio para vocês, né? Mas está valendo. Pronto, então assim, nosso exercício, eu coloquei uma corzinha clarinha aqui no scanner. A ideia é o seguinte, aquela primeira questão bem conhecida, onde vocês vão traduzir, né? As colunas, ou seja, marcar as colunas para sua tradução aí, né? Bem simples, os verbos já tem na coluna lá. Fica até repetitivo, né? Na segunda questão aqui, ó, vocês vão escrever, né? Correct ou incorrect para cada frase em relação aos verbos. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Nesse caso aí, ó, vocês irão escrever correto ou incorreto. Muitas vezes o aluno às vezes tem dúvidas sobre a palavra mens. Esse mens aqui está com uma tradução de significa ou significado. Pode ser essas duas menções em inglês, ok? Então, ele vai perguntar sempre utilizando a ideia de um verbo e o seu significado. Então, vai ter mais ou menos a ideia, certo? Por exemplo, ele vai dizer aqui, né? The verb to win means vencer. Significa vencer. E aí você vai dizer se está correto ou incorreto. Pronto, então essa é a ideia. Veja que ele vai marcar sempre a pergunta, né, com o verbo e colocando o seu significado, se é ou não é. Vocês vão colocar correto ou incorreto, ok? Todas têm a mesma ideia.
Chegando aqui na terceira, tá lá na página 36. Aqui vocês vão observar a imagem, eu peguei só uma parte da imagem aqui para não ficar tão longo, certo? Look the picture and write the number of the corresponding verb. Então, observe a imagem, né, da foto, observe a foto e escreva o número que corresponde ao verbo. Tem uma tabelazinha lá abaixo, um quadrinho, que está o número, né, o primeiro verbo, o verbo 1 é o jump, o 2 é o punch, o 3 é ate, o 4 é teeth, o 5 é sleep. Aí vocês vão enumerar de acordo com cada ação, ok? E essa quarta questão aqui é uma personal reason, né? Resposta pessoal. Mas ele vai pedir aqui o seguinte, ó. Write 10 verbs, escreva 10 verbos of action that were practiced of school. Escreva 10 verbos de ação que você pratica na escola. Então, primeiro vocês podem fazer o seguinte, faz uma lista de 10 ações que você faz na escola, né? E aí qualquer coisa você traduz para o inglês aquelas ações. Só o verbo, se quiser colocar só no infinitivo, né? Por exemplo, na escola você escreve, um exemplo, escreve, né? Então escrever, o write, to write, beleza? E aí vocês colocam as ações no infinitivo, as 10, ok? Então tá bem simples aí, eu acredito que não gere dificuldade, porque a ideia é justamente da gente apresentar os verbos, né? Não vamos falar de flexões nem de tempo verbal ainda. Isso vai ficar para os próximos capítulos e oitavo ano, para a gente mexer mais com essa parte de flexões e tempos verbais. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero vocês lá na hora do Tira Dúvidas. Se surgir alguma dúvida, nós tiramos o nosso horário. Ok? Um abraço e até a próxima.